Saúde, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, iniciando mais um domingo, iniciando a nossa escola bíblica dominical. Estamos muito alegres com a presença de vocês e nosso coração está exultando de alegria, porque estamos próximos a retornar presencialmente à nossa casa, a adorarmos a Deus em comunhão junto com os irmãos, cantando, orando, ouvindo a palavra, demonstrando amor de uma maneira diferente, né? Porque o nosso demonstrar parece que agora tem que ser sem o abraço, mas o sorriso, a alegria de ver o irmão, a palavra que pode ser dada para agradecer a presença dele. Então, com essa disposição, vamos iniciar o nosso culto de hoje. No hino, o hino 439 diz assim: Toma, Senhor, minha mente. Vou ler a primeira estrofe. Toma sempre, meu Senhor, a minha mente e meu amor, que meu modo de pensar possa em tudo te agradar. E é essa a ideia. Vamos agradar ao Senhor, vamos modificar nossa mente, vamos alterar nosso jeito de ser. E é na igreja que podemos fazer isso, com os nossos devocionais, orações e louvores. Então participe com alegria do culto de hoje. Que você tenha um bom culto, um bom domingo e que se prepare para a noite, para adorarmos a Deus. Então até mais tarde. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder. Meu coração sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder. Em meu coração, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder. Em meu coração, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Olá, amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Como vão? Desejo que estejam todos muito bem. Hoje eu trouxe em Provérbios 4, versículo 23, 26 e 27, que diz assim: Sobretudo o que se deves guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós te damos graça pela tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. É uma exortação
muito bendita em nossas vidas. Nós te agradecemos por isso. Que o Senhor possa, com a sua misericórdia e graça, sondar nossos corações e ver se há algo errado, Senhor. Endireita nossos caminhos, por misericórdia e graça. Pedimos isso porque o Senhor é nosso Pai amoroso, nosso Pai bondoso, que quer o nosso melhor. Senhor Deus, nós também rogamos por todas as pessoas que estão enfermas, por todas as pessoas que estão doentes, que o Senhor possa trazer a cura, trazer a paz, trazer o consolo para as suas vidas. Nós agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor continue nos guardando e nos livrando de todo o mal. É em nome de Jesus que nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, me ajuda, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, me ajuda, meu Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos estudar mais um personagem bíblico. Hofni e Finéias, nossos personagens de hoje. Foram dois irmãos cujo pai era o sacerdote e juiz Eli. A história de Hofni e Finéias acontece no final do período de atuação dos juízes, cerca de 1100 anos antes de Cristo, na cidade em Siló, chamada Siló, que era o centro religioso de Israel, a cidade onde estava erguido o tabernáculo desde que o povo entrou na terra prometida. Hofni e Finéias eram ajudantes de seu pai Eli no ofício do sacerdócio. Eli assumiu o sacerdócio em idade avançada, 58 anos, tinha problemas de mobilidade e visão e foi juiz e sacerdote até os 98 anos. Sob a liderança de Eli, o povo sofreu uma pesada derrota para os filisteus, povo que se despontou como um terrível inimigo de Israel no período dos juízes. Eli morava no tabernáculo. A história de Hofni e Finéias se interliga com a história de Samuel, o último dos juízes,
e sucessor de Eli. Samuel era filho de Eucana, um levita, e Ana. Quando Ana teve seu primeiro filho, Samuel fez um voto de entregá-lo para servir a Deus. Por volta dos 5 anos de idade, Samuel foi morar no templo como Ana havia prometido. É a partir do momento que Samuel vai morar no templo que as histórias de Hofni, Finéias, Eli e Samuel se cruzaram. Hofni e Finéias, filhos de Eli, eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, seu Deus, nem pelos seus deveres de sacerdote, mas trabalhavam no templo. Eli, o sacerdote, envelhecia, tinha pouca mobilidade por ser pesado e problemas de visão, mas sabia da atitude de seus filhos. Samuel crescia no templo sob as orientações de Eli, e embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Hofni e Finéias e suas más condutas. Eles mantinham um servo para pegar as carnes que estavam cozinhando no momento em que as pessoas vinham ofertar. Muitas vezes eles queriam a carne ainda crua. Se a pessoa pedisse que eles esperassem para queimar a gordura, pelo menos eles ameaçavam tomar à força. Eles seduziam as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda do encontro. Eli sabia de todo o mal que seus filhos praticavam e pediu que eles parassem, mas eles não atenderam. 1 Samuel 2, de 23 a 25 diz: Por isso Eli lhes disse: Ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Hofni e Finéias continuavam com suas práticas reprováveis. Deus então envia um mensageiro para alertar Eli de que o juízo viria sobre ele e sua casa. 1 Samuel 2, de 27 a 35a. Certo dia veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: Eu me revelei aos seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel: Prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição de minha casa e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas seus olhos ficarão cegos e seu coração se partirá e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus 2 filhos, Hofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel e ele que me servirá e fará tudo o que desejo. Estabelecerei a família dele e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Devido ao declínio moral do sacerdócio de Eli e seus filhos, Deus passa a conferir autoridade a Samuel. Samuel servia ao Senhor ajudando a Eli, que estava quase cego.
Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus, e foi para Samuel que Deus disse o que aconteceria com Eli. Então o Senhor veio e disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra ele e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera. Mas Eli pediu que lhe contasse tudo. Então Samuel contou tudo a Eli, que respondeu: é a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. 1 Samuel 3, 11 a 15 e 17 e 18. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta dos. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. O fim de Ofni, Finéias e Eli. A punição de Ofni, Finéias e seu pai aconteceu como Deus havia dito que faria. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus, que em uma batalha haviam matado cerca de 4.000 israelitas. Avaliando essa derrota que sofreram, as autoridades de Israel concluíram que deveriam levar a arca junto com eles para a batalha. A presença de Deus, simbolizada pela Arca da Aliança, sempre foi sinônimo de vitória nas guerras para o povo de Israel. Então disseram: vamos trazer a Arca da Aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então, homens foram a Siló para trazer a Arca da Aliança do Senhor. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, acompanharam a Arca da Aliança de Deus. Quando a Arca da Aliança chegou, os israelitas festejaram muito. O barulho da vibração deles se ouviu no acampamento dos filisteus e causou medo. Os filisteus ficaram se perguntando: que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a Arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico, a princípio, e disseram: estamos perdidos. São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Mas, no segundo momento, foram convocados a ter coragem e lutar. Então, os filisteus saíram para a batalha e derrotaram o exército de Israel. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. Um homem saiu correndo do campo da batalha e foi para Siló, ainda naquele dia. Ao chegar, contou o que havia acontecido e gritos de choro foram ouvidos por toda a cidade. Eli estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois ele estava aflito pela segurança da Arca de Deus. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Ouviu os gritos e perguntou: o que é esse barulho todo? O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Israel foi derrotado pelos filisteus, e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Quando Eli ouviu o que havia acontecido com a arca de Deus, caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel por 40 anos. Quais lições aprendemos com os personagens de hoje? Lição 1. A prática da exploração da fé é uma realidade antiga.
Ofni e Finéias ocupavam um cargo que não era para todos. Era preciso ter uma linhagem, ser de uma família de sacerdotes. No entanto, eram corruptos. Aquela função não era sagrada para eles, apenas uma oportunidade de obter vantagens. Não havia da parte deles respeito a Deus, 1 Samuel 2,12. Eles desprezavam a oferta do Senhor, 1 Samuel 2,17. Eles não respeitavam as mulheres que serviam na entrada do templo, 1 Samuel 2,22. Eles faziam transgredir o povo do Senhor, 1 Samuel 2,24. Eles não ouviram quando seu pai os advertiu, 1 Samuel 2,25. Mesmo sendo da linhagem de sacerdotes como estava na lei, o Senhor Deus não se agradou de Eli e sua casa, que o desonraram com o pecado. Deus resolveu julgá-los e tirar todos os sacerdotes da linhagem de Eli. Entretanto, uma falha humana não frustra o propósito de Deus. O Senhor prometeu levantar um sacerdote fiel e edificar-lhe uma casa estável que prefigurava o sacerdócio de Jesus Cristo. Lição 2. Deus é fiel àqueles que são fiéis à sua palavra. 1 Samuel 2,30. Portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel: prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, e isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. A fidelidade é um atributo de Deus. Deus é fiel à sua palavra, seus planos e propósitos. Ele cumpre os seus planos, independente da nossa fidelidade. Ele espera que sejamos fiéis, mas não tem compromissos de fidelidade com pessoas individualmente. Deus esperava que a descendência de Eli permanecesse no ministério sacerdotal. Porém, pelas escolhas de Eli e seus filhos, isto não aconteceu. Obediência é uma escolha. Fidelidade é parte do fruto do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que temos livre-arbítrio, também temos a responsabilidade por aquilo que escolhemos. Obedecer ao que Deus diz em sua palavra é permanecer no seu amor e desfrutar das bênçãos da sua fidelidade. Lição 3. Deus executa seu juízo no tempo que ele escolhe. 1 Samuel 2,32. Você verá a aflição da minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Tão certo como é a bondade de Deus para com o homem, é o seu juízo sobre os homens. Deus é bom o tempo todo, mas também é justo o tempo todo. Deus não é só bondade, nem só justiça. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. O tempo do juízo de Deus é determinado por Ele mesmo. Eli e seus filhos ficaram por 40 anos atuando como sacerdotes com suas práticas abomináveis. O povo sincero precisava se submeter aos desmandos desse grupo, com muita indignação, certamente. Provavelmente, muitos ficaram desestimulados a praticar seu culto e suas ofertas pelos abusos a que ficavam sujeitos. Em situações de injustiça que vivemos, podemos não ter a percepção de que Deus é justo o tempo todo. Nos sentimos desestimulados ou desanimados por isso. Tudo o que Deus havia dito sobre a família de Eli e ele mesmo aconteceu no tempo que Deus havia estabelecido. Muitos não viram ou viveram o final da história, mas ele aconteceu. Devemos confiar na justiça de Deus, que é certa e no tempo certo. Conclusão. Sistemas religiosos são falhos. Eles abrigam no seu interior pessoas que são falhas em suas condutas. Deus conduziu a história através dos tempos para que no tempo certo nossa condição de pecadores fosse totalmente justificada em Jesus Cristo, o sacerdote fiel que cumpriu toda a lei, e ele mesmo foi o sacrifício suficiente para restabelecer nossa comunhão com Deus.
Agora que nossa relação com Jesus Cristo nos torna aptos à comunhão com Deus, o Pai espera de nós fidelidade e obediência à sua palavra. Assim, Ele será fiel a nós em tudo o que sua palavra nos promete. Amém. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Vamos à palavra de hoje. Se encontra em Salmo 94, os versículos 18 e 19, que diz assim: Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Muitas vezes nos sentimos perdidos diante das situações que enfrentamos no dia a dia. Mas a certeza de que há um Deus o tempo todo a nos guardar traz paz ao nosso coração. Jesus prometeu não abandonar nenhum dos que o buscam. Então essa certeza não pode sair dos nossos corações. Vamos orar? Bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, neste dia, exatamente por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu conforto, teu consolo. Te agradecemos pela tua paz que inunda o nosso ser, ó Deus, mesmo sem entendermos. Ó Pai de amor, nós clamamos a Ti por todos que sofrem neste dia, que todos, ó Deus, Te busquem e encontrem consolo, conforto e socorro em Ti. Colocamos nossas vidas, nossos familiares em Tuas mãos, colocamos o retorno dos cultos presenciais em Tuas mãos, colocamos tudo em Tuas mãos, pois só em Ti confiamos. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos tenham um bom dia. Senhor nos